Muito bem, jovens, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Bari Honesta, o canal em que a cirurgia bariátrica é tratada com honestidade. E a gente vai ter uma conversa um pouco filosófica hoje sobre o papel real da cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade. A gente fala sempre que a cirurgia é um método extremamente eficaz, o tratamento que a envolve é o mais que está mais associado a bons resultados em longo prazo, a manutenção de perda de peso em longo prazo. Mas por que que isso acontece? Por que que a cirurgia bariátrica é uma ferramenta tão eficiente para tratar a pessoa que tem obesidade? E antes de responder essa pergunta, é interessante a gente começar com outra para fazer vocês refletirem. Qual é a principal dificuldade que uma pessoa que trata essa condição tem? A principal dificuldade que a gente percebe é aquela para seguir planejamentos alimentares. Afinal, quantas vezes a gente não vê os pacientes se queixando que eles começam um plano alimentar, começam uma dieta, no início eles seguem tudo bem direitinho, mas com o tempo a coisa acaba desandando e eles acabam não conseguindo cumprir ali o que a nutricionista recomendou. Essa talvez seja a dificuldade número 1 aí de quem tenta controlar o problema. E é exatamente nesse ponto que a nossa cirurgia vai atuar. E esse é o grande papel dela. O papel da cirurgia nada mais é do que o papel de auxiliar o trabalho da nutricionista. Vejam vocês. Porque na medida em que o mecanismo de funcionamento dela se baseia na modificação da forma como o meu paciente se relaciona com a comida, fazendo com que ele tenha uma menor preferência por alimentos hipercalóricos, passando a ter uma preferência maior por alimentos mais saudáveis, com valor calórico menor e valor nutricional maior, esse meu paciente ele passa a ter uma predisposição maior a seguir o que uma nutricionista recomenda e com isso ele consegue ter uma alimentação saudável, ele consegue manter um segmento a um planejamento alimentar e, nesse contexto, consegue ter um excelente auxílio para poder emagrecer. Então, esse auxílio que a cirurgia proporciona é o grande responsável por permitir que o nosso paciente ele consiga reduzir o consumo de calorias, mas seguindo uma alimentação saudável. E isso é bem diferente de outros métodos que a gente vê que se baseiam pura e simplesmente na supressão do apetite. Você tem medicamentos potentes que permitem que o paciente tenha um apetite bastante reduzido. E essa falta de fome acaba levando como efeito colateral a falta de ingestão de nutrientes. E essa falta de ingestão de nutrientes pode levar a uma perda de peso que não é saudável. É diferente do que a gente espera com a cirurgia, em que o paciente continua tendo mecanismos que despertam o apetite dele, mecanismos que despertam a fome, que fazem com que ele consuma os alimentos que ele precisa consumir, mas, por causa dessas mudanças fisiológicas relacionadas a preferências alimentares, ao relacionamento com a comida, ele acaba tendo condições de seguir uma dieta mais saudável. Então, esse é o grande papel que a gente tem com a cirurgia. Guardem isso. É o auxílio ao trabalho da nutricionista. E é por isso que a gente precisa sempre ter uma boa nutricionista do nosso lado, para que ela consiga ensinar o nosso paciente a utilizar da melhor forma possível essa ferramenta fantástica que é a cirurgia bariátrica. Então, esse auxílio que a cirurgia proporciona é o grande responsável por permitir que o nosso paciente ele consiga reduzir o consumo de calorias, mas seguindo uma alimentação saudável. E isso é bem diferente de outros métodos que a gente vê que se baseiam pura e simplesmente na supressão do apetite. Você tem medicamentos potentes que permitem que o paciente tenha um apetite bastante reduzido. E essa falta de fome acaba levando como efeito colateral a falta de ingestão de nutrientes. E essa falta de ingestão de nutrientes pode levar a uma perda de peso que não é saudável.
É diferente do que a gente espera com a cirurgia, em que o paciente continua tendo mecanismos que despertam o apetite dele, mecanismos que despertam a fome, que fazem com que ele consuma os alimentos que ele precisa consumir, mas, por causa dessas mudanças fisiológicas relacionadas a preferências alimentares, ao relacionamento com a comida, ele acaba tendo condições de seguir uma dieta mais saudável. Então, esse é o grande papel que a gente tem com a cirurgia. Guardem isso. É o auxílio ao trabalho da nutricionista. E é por isso que a gente precisa sempre ter uma boa nutricionista do nosso lado, para que ela consiga ensinar o nosso paciente a utilizar da melhor forma possível essa ferramenta fantástica que é a cirurgia bariátrica.